Boa noite a todos os nossos ouvintes, né? Nós estamos aqui no jornal Folha Carioca, em que temos uma grande penetração, né? Através do grupo GBC, Baixada Fluminense, região oceânica, e estamos aqui nesse programa, né? Que tem acesso à Web TV, a todas as mídias da Folha Carioca, YouTube, Facebook e o próprio site, né? E estamos aqui hoje com um convidado muito ilustre pelo seu saber, pela grandiosidade, né, que ele representa, principalmente no Rio de Janeiro, é, para psicanálise, né? O carioca, doutor Zomar, tem um carinho muito grande, né, pelo Instituto Minha Esperança, formou muito psicanalista aqui no Rio, tem um grau de credibilidade muito alto, não são palavras ao vento, não. O meu convidado hoje é o doutor Gilmar Freitas, psicanalista, grande autoridade, e nós estaremos hoje também falando sobre ansiedade, saúde emocional em tempos de pandemia. A saúde emocional em si é algo que dispensa comentário, né? Nós somos um país ainda muito agressivo com as questões psicossomáticas, né? Nós tínhamos muito isso de qualquer pessoa que ia em consultório, psiquiatra já era tido como doido, mas ainda temos uma grande resistência. Doutor Zomar, muito obrigado por ter aceitado esse humilde convite. Queria que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes, né, falasse um pouco do Instituto, para que nós possamos tocar o nosso barco aí. Boa noite, doutor Zomar. Boa noite, doutor Michel. Boa noite, ouvintes. É um prazer muito grande poder estar aqui. Eu sou psicanalista há 20 anos. Tenho o prazer de, há 20 anos, estar trabalhando como psicanalista e atualmente estou residindo no Espírito Sul do Espírito Santo e já atuamos na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Hoje eu tenho o Instituto de Psicanálise, que eu sou o diretor, onde nós temos polos em vários lugares, escolas filiadas lá no Mato Grosso, né, em Minas, em vários lugares, Conselheiro Lafayette, Belo Horizonte, Montes Claros, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro também. E presidente da Sociedade Psicanalítica. Hoje nós temos 500 psicanalistas filiados à sociedade. Nós temos uma parceria com a Sociedade Psicanalítica da França e, e somos também parceiros do programa da Unesco, né? Então, temos um trabalho sendo desenvolvido, vários psicanalistas sendo treinados, né? E é uma alegria muito grande poder, nesse novo tempo, em que a psicanálise está sendo procurada e que a psicanálise está sendo inserida em vários contextos, nós podemos treinar, preparar e estar acompanhando psicanalistas em várias partes do Brasil. Doutor Zumar, houve um aumento muito grande, né, de psicanalista, e obviamente isso é bom, mas isso também traz alguns reflexos, né? O senhor que já formou aí uma vasta experiência, como o senhor mesmo na sua apresentação falou, é, psicanalista quase em todas as regiões do Brasil. Esse aumento exponencial de psicanalista também trouxe muitas pessoas com preparo aquém, né, da, do que a psicanálise precisa. Como o senhor vê isso? Eu sou hoje que é a vanguarda, né? O senhor está temeroso ou não? Os psicanalistas É, estão sendo formados, são bons. o problema é que a psicanálise sempre esteve numa certa marginalidade, né? Até os 18 anos atrás, a psicanálise era guardada, guardiã da psicanálise era o Conselho Federal de Medicina. Os médicos entenderam que a medicina não tinha que ser a guardiã da psicanálise. E aí a psicanálise se tornou livre. E ela, durante muitos anos, o Conselho Federal de Psicologia tentou
trazer a psicanálise para a psicologia, mas o Freud não foi psicólogo nunca, e a psicanálise ela foge dos requisitos da psicologia. Eu, como formação, eu sou pedagogo e também fiz psicologia. A ciência da psicologia ela é totalmente diferente da psicanálise. Enquanto a psicologia ela é objetiva, a psicanálise ela é extremamente subjetiva. Agora, a minha preocupação como presidente de uma sociedade psicanalítica, nós somos extremamente rigorosos e para admissão, porque não existe critérios definidos pelo governo, não é? Os critérios são definidos pelas sociedades psicanalíticas. A nossa tem sido até qualificada aí como uma das mais rigorosas, porque nós só aceitamos pessoas que têm curso superior, porque nós não entendemos a psicanálise como uma profissão, ela é um ofício, e para que o indivíduo possa exercer a psicanálise, ele tem que ter uma profissão. Então, nós já só aceitamos filiados que tenham curso superior, de preferência reconhecido pelo MEC, e que ele tenha tido um período de, no mínimo, 5 anos de formação, ou 2 anos e meio, ou 3 de teoria, e os outros anos de experiência na clínica. E os nossos psicanalistas, além da formação de 2 anos e meio a 3 anos da parte técnica, eles ainda ficam ainda um período de 3 anos da supervisão. Então, trabalhar com a saúde mental é um grande desafio, né? Eu até, quando fui convidado para a live, eu até pensei que na questão, o que é essa saúde mental, né? A saúde mental ela é considerada como o equilíbrio dessas forças psíquicas, que se revela no indivíduo na capacidade dele de gerenciar as emoções dele. Então, um profissional mal formado, ele pode destruir e em vez de trazer bem-estar e ausência de distúrbios emocionais, ele pode até trazer prejuízos e danos não só ao indivíduo, mas à sociedade. Isso é tremendo. Quanto à questão da marginalização, isso é outro tópico muito. Eu creio que hoje a psicologia, em que pese as divergências, ela poderia ter um grau até mesmo de educação mais civilizatório, né? Eu vejo, às vezes, também uma crítica ou uma acusação muito exacerbada também, principalmente dos psicólogos, né? Eu não vejo. É, a gente até entende, né, que é uma disputa de mercado, isso faz parte do jogo, mas não dessa forma. Você, como presidente de conselho, qual é a maior reclamação que você tem dos colegas psicanalistas? Olha, o que acontece é o seguinte, é o que o senhor falou, acabou de dizer, é a luta pelo mercado. Nós temos, no início, há uns 10 anos atrás, nós tivemos muitos problemas ligados à área da psicologia. Por exemplo, constantemente éramos visitados pelos fiscais da psicologia, dizendo que estamos entrando na área da psicologia. Outros diziam que nós não podemos, os psicanalistas não eram doutores. Tá, o psicanalista não é doutor. Para ser doutor tem que fazer o doutorado. Mas acontece que a área da psicologia é uma e a psicanálise é outra. Quando nós definimos a área de trabalho, porque o psicólogo trabalha com comportamento. A definição da psicologia é essa, é a ciência que estuda o comportamento humano e animal. Agora, a psicanálise não trabalha com comportamento, nós trabalhamos com sentimentos e emoções. Nós trabalhamos com o que está lá no inconsciente. Agora, hoje, como eu disse, nós temos no Brasil 500 psicanalistas, fora do Brasil nós temos 112. E desses psicanalistas todos que estão no Brasil, o grande problema que nós temos visto hoje, e que a sociedade está trabalhando para isso, é que para poder conseguir sobreviver em alguns lugares, justamente por causa do desconhecimento que a população tem acerca da psicanálise, alguns estão introduzindo outras técnicas que
não a psicanálise. O nosso objetivo como sociedade é que o psicanalista seja só psicanalista. Aí nós vemos psicanalistas que trabalham com florais de bar, psicanalistas que trabalham com acupuntura, psicanalistas que trabalham com... Nós não estamos desmerecendo esses outros conhecimentos, mas o psicanalista tem que trabalhar com a psicanálise. É para isso que nós nos formamos psicanalistas. Então, hoje, a nossa credibilidade diante dos conselhos de psicologia cresceu muito. A nossa sociedade ela é muito bem vista por vários conselhos de psicologia, justamente pela seriedade que nós damos a isso. A outra situação é que nós tentamos levar os nossos profissionais a que eles se aperfeiçoem. Então, nós temos um programa de capacitação e que constantemente os psicanalistas estão se capacitando, se aperfeiçoando para poder atender as demandas do mercado de trabalho. Por exemplo, hoje o senhor acabou de falar sobre a questão das psicopatologias. Hoje o grande problema é que nós estamos vendo a depressão, a ansiedade, e nós estamos vendo aí uma síndrome que até algum tempo atrás trabalhava-se pouco, que é a síndrome do desamparo. Justamente por causa da pandemia, do isolamento, aí nós começamos a ter uma demanda muito grande no consultório das pessoas que estão tendo a síndrome do desamparo. E aí nós estamos dando vários workshops em vários lugares, capacitando os psicanalistas para trabalhar essa síndrome. Outra situação que nós estamos também trabalhando é a questão da psicossomática, que até há pouco tempo nós, como psicanalistas, não dávamos tanta importância. Hoje a psicossomática ela é um ponto fundamental dentro da clínica psicanalítica, principalmente porque o homem desse tempo é um homem que é ansioso demais e que a angústia ela é muito prolongada e aí cria uma série de transtornos chamados psicossomáticos, né? Então, mas a maior preocupação que nós temos é justamente isso, é que há uma luta ainda, principalmente no interior do Brasil, em cidades pequenas, e que o psicólogo fica temeroso porque acha que o psicanalista ele adentra dentro de uma área que ele, pelo próprio curso de psicologia, não proporcionar um conhecimento mais aprofundado do inconsciente, então aí o psicanalista acaba abrindo um leque no mercado de trabalho quando ele vai detectar as demandas do inconsciente e curar o inconsciente. Doutor Zumar, essa síndrome, qual o senhor falou, eu confesso que não tinha, vou pedir para o senhor explorar mais, mas eu queria que a gente passasse numa marcha. Né? Primeira coisa, que o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes qual é a diferença da psiquiatria, da psicologia e da psicanálise? Sim, os três profissionais são os que trabalham na área da saúde mental. O psicólogo, ele é aquele profissional que faz uma faculdade de psicologia que geralmente dura de 4 a 5 anos do curso, da formação, e ele vai trabalhar com comportamento. Ele vai aplicar testes, ele vai fazer psicoterapia para poder mudar o comportamento, melhorar o comportamento, visando curar o indivíduo daquela doença, a qual ele vem à busca de a cura. O psiquiatra, ele é o médico imediatista, ou seja, ele é aquele profissional da área da medicina que vai tratar dos grandes transtornos mentais e que ele vai fazer a psicoterapia medicamentosa. Só ele tem autorização para dar no mundo inteiro os medicamentos que tem sob controle, então eles vão dar os medicamentos ansiolíticos, antidepressivos e tal. E o psicanalista? O psicanalista, ele como Freud dizia, o leigo que cura almas. Mas como que é isso? Então, para se tornar psicanalista,
seguindo os padrões deixados por Freud, o indivíduo tem que ter uma profissão, ou seja, o curso superior, ele vai fazer uma formação que dura, às vezes, de 2 a 5 anos, e ele vai se especializar em entender o funcionamento do inconsciente. O trabalho do psicanalista ele é subjetivo, ou seja, todo o trabalho do psicanalista ele está dentro de uma ética da intuição do psicanalista. Ele vai ouvir a demanda do cliente, ele vai entender como que o cliente fez o transtorno, e aí ele vai dar ao cliente a oportunidade de se libertar. Então, o trabalho do psicanalista ele é holístico. Nós não trabalhamos em função da doença, nós trabalhamos em função do doente. É por isso que um tratamento psicanalítico dura de 3 a vida inteira. Eu não dou alta para os meus clientes, eles é que saem e depois, quando eles quiserem voltar, eles sabem que a porta está aberta. Então não tem um início e um fim, ele tem um início, ele vai começar e depois, quando ele se sentir bem, ele vai, depois ele volta. Então, porque nós trabalhamos o doente, ou seja, o indivíduo, para que ele possa ser um agente da sua cura. Então, aí através das sessões de análise, nós então começamos a ouvirmos a demanda do cliente, começamos a fazer as pontuações, porque entendemos qual é o percurso do inconsciente daquele indivíduo, e aí ele começa a ter insights, ou seja, aí as coisas começam a vir, ele começa a entender, é assim, e aí nós começamos a trabalhar para que ele possa ser um agente da sua própria cura. E hoje é muito interessante a gente ver pessoas que nunca fizeram terapia, chegam no consultório e aí não querem falar, né? Dificuldade, tem sem fala, porque a psicanálise é a cura através da fala. O indivíduo tem que falar, ele vai falando, ele vai se libertando daquilo que está trazendo um problema no interior da sua alma. Então, e aí hoje a gente vê pessoas que já começam a entender, e aí até, né, então, entendendo o procedimento do trabalho do psicanalista, ele até ajuda e coopera. Por quê? Porque nós analisamos a fala, né? O Lacan, que foi um dos discípulos de Freud, ele diz que o inconsciente funciona como uma linguagem, tem uma linguagem própria. Então, aquilo que o indivíduo diz, e que o indivíduo não diz, como que o indivíduo diz, essa é o objetivo da nossa análise. Aí nós vamos trabalhando com as informações que recebemos do indivíduo para que ele possa fazer a ressignificação, ou seja, ele muda a vida dele. E é muito interessante quando a pessoa chega do consultório toda quebrada, alguns meses depois ela diz, olha, eu hoje já estou totalmente diferente, minha vida já é outra, eu consigo gerenciar mais as minhas emoções, né? Então o trabalho do psicanalista é como o do mergulhador, vai lá no profundo da alma do indivíduo, o doutor José Expedito. Esse homem é um dos maiores psicanalistas do Nordeste do Brasil, doutor José Expedito, lá bem-vindo pela sua presença aí, José Expedito. E aí que honra, sinto honrado também. O psicanalista vai lá no fundo, Jorge Nascimento é um grande psicólogo, psicanalista, é nosso coordenador aí no Rio de Janeiro, então muito bem. E o trabalho do psicanalista é como que ele vai mergulhar no profundo da alma, para curar a alma do indivíduo, né? Quênia, olha, tá cheio de gente na minha sociedade aí. Que bom, viu? Oh, que honra. Você é muito querido, né? Amo a psicanálise, a Quênia. Doutor Zumar, como o senhor estava falando dessa questão, né? Como que o senhor trabalha a questão da escuta flutuante e da livre associação? Bem, é fundamental que é fundamental que
o psicanalista tenha a escuta flutuante. O que é a escuta flutuante? É o que nós chamamos atenção flutuante. É aquele momento em que eu estou ouvindo a demanda do cliente. E quando eu ouço a demanda do cliente, o padre José Antônio é grande psicanalista lá em Vassouras, ele coordena toda aquela área de Vassouras, é doutor em filosofia, psicanalista e um grande psicanalista. Muito obrigado pela sua audiência aí, viu? Tá me dando audiência boa, hein, Zomar? Obrigado, Viu? hein? Oh. Eles vão ficar assistindo sempre o seu programa agora. A Obrigado. atenção flutuante é quando o psicanalista está dentro do consultório, ele vai ouvir a queixa do cliente, ele vai ouvir a demanda do cliente. Aí agora, isso aí é muito importante, porque uma vez uma mulher me procurou para poder tratar do filho dela. Aí ela disse assim, o senhor cobra quanto? Eu falei, não cobro barato não. Ela falou, mas o senhor só vai ouvir. Eu falei, veja bem, mas não é qualquer ouvir. Ela falou assim, não, mas o senhor vai ouvir, o amigo meu que fica no banco da praça também pode ouvir. Aí eu falei, então a senhora manda o seu filho lá para o homem do banco da praça, que eu tenho certeza que ele não vai ouvir igual a mim. Aí ela perguntou, qual é a diferença? Aí eu falei, é que ele não foi treinado para ter a atenção flutuante, a escuta flutuante. O que é isso, doutor? É quando eu estou ouvindo a demanda do cliente e estou laborando a demanda do cliente para devolver para o cliente. Porque as pessoas geralmente vêm para o consultório pensando que eu tenho a solução. Doutor, resolve o meu problema. Eu digo, eu não resolvo. Sabe por quê? Porque Freud, ele diz no volume 6 das obras que o cliente, quando vem procurar o psicanalista, ele traz numa mão a demanda, a queixa, e na outra mão ele traz a solução. É por isso que o psicanalista precisa ter essa escuta flutuante. O que é essa escuta flutuante? É a atenção que eu vou estar para ouvir a demanda do cliente, transformar essa demanda do cliente para devolver para o cliente, para que ele possa ter um insight. A cura vem quando ele tem um insight. Então, e isso dentro do consultório é muito gostoso. A minha maior parte dos atendimentos é com crianças e adolescentes. Há muitos anos que eu me especializei. Inclusive, essa moça que apareceu ali, a Kelly, advogada também, e psicanalista, hoje uma grande psicanalista de adolescentes e crianças aí no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E a gente está atendendo uma demanda muito grande de crianças e adolescentes. Até alguns anos atrás, o adolescente não vinha à clínica, tinha medo da clínica psicanalítica. Hoje, nós temos uma procura muito grande de crianças e adolescentes. E é tão gostoso você ouvir, você transformar em questionamento que você ouviu da criança, do adolescente, e devolver para ele. Aí ele vai falar assim, tio, nunca pensei nisso. Aí eu falei, vamos pensar nisso. Aí a gente diz, vamos pensar nisso agora? Como é que faz isso? Então vamos pensar. Aí o psicanalista passa a ajudar o indivíduo a pensar o seu problema para encontrar a solução do seu problema. Doutor Zumar, no meu, agora não, que o meu WhatsApp, ele é, não, até agora, né? Eu gosto de uma frase de Freud que eu carrego para minha vida, que é: quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles que lutaste. Então, realmente, o estado ansiogênico, né, ele pode ser o estado de conflito, ele pode ser um tormento, mas ele é de grande valia para o psicanalista, né? Porque essa própria escuta flutuante, ela pega aquela fala que é da ordem da marginalidade e dá valor àquilo, né? Ressignifica aquilo. Então, para os nossos ouvintes entenderem, o psicanalista ele dá valor se um cliente falar assim, eu gosto de comer tijolo, algo que outra pessoa falaria, para de ser idiota, que você está falando isso. Ou seja, a gente não. Eu dei um exemplo aqui bobo, que a gente não despreza em momento nenhum tipo de fala, ele não é tolhido da sua fala. Não é isso, doutor Zé, eu estou errado?
Sim, você me fez lembrar até de um exemplo que eu dou muito nas minhas aulas. É que uma vez chegou, eu tinha um consultório lá em Macaé, aí chegou uma mulher do meu consultório e falou assim: doutor, meu coração está sangrando. Aí, se eu fosse olhar como o homem da esquina, eu ia falar assim: mas que mulher maluca, coração não sangra. Mas eu, quando olhei para aquela mulher, eu vi o coração dela jorrando, jorrando muito, muito, muito sangue. Aí eu fui entender, eu dei espaço a ela para que ela pudesse expressar a dor dela como ela estava sentindo. Usasse o imaginário dela para poder trazer a fantasia dela. E aí nós nos especializamos em ouvir a fantasia do cliente, passamos a entender a linguagem do cliente. Aí porque o coração daquela mulher estava sangrando. Estava sangrando porque o filho estava nas drogas, ela criou o filho com tanto carinho, o filho estava preso, e aí ela estava expressando a dor da alma dela. Então aí eu pude entender, dar espaço para ela falar, é como o senhor acabou de dizer, para ela ressignificar, ela só vai ressignificar se eu tiver uma sintonia com ela e der a ela espaço para que ela expresse a dor dela. A semana passada alguém disse para mim assim: ninguém sabe o que eu sinto. Aí eu disse: o dia que você for um psicanalista, ele vai saber o que você sente. Porque ele vai te ouvir com cuidado, atenção flutuante, ele vai dar valor à sua fala, ao que você fala, porque o que você fala é o objeto de pesquisa, é o objeto de trabalho dele, para que ele devolva para você e você mude a sua vida, trazendo bem-estar para a sua vida, sua família, seu trabalho, a sociedade. Olha, nossos ouvintes estão ouvindo. Se você tinha alguma resistência à psicanálise, não faça isso. Um ato falho, um xiste pode estar ali prendendo toda, né, a plenitude do seu ser. E realmente um psicanalista com as especificações, com a devida experiência e formação, ele vai corroborar muito. Doutor Gilmar, uma coisa que eu observo muito, até olhando as grades curriculares dos institutos de psicanálise, depois a gente vai começar a adentrar na questão mesmo de alguns efeitos da pandemia. Mas eu queria falar, Freud, ele foi muito um estudo muito detalhado, pormenor, da interpretação dos sonhos. Então nós vemos hoje, ao meu ver, tá, só pode me corrigir, que essa nata de psicanalista hoje trabalha muito pouco com os sonhos trazidos em análise. Infelizmente, a gente tem colegas, né, que se formaram em psicanálise e não leram a interpretação de sonho 1 e 2. Eu não consigo entender, eu sou criminalista, né? É a mesma coisa você ser um criminalista sem conhecer o Código Penal. Também sou tributarista, sem você conhecer as ordenanças tributárias. Mas, enfim, não estamos aqui para criticar. A grande questão é, você tem toda uma escuta inconsciente, flutuante, você tem muitas coisas da ordem do inconsciente, que muitas das vezes está recalcado, e a coisa mais fácil, entre aspas, do crente trazer, mas obviamente muito difícil de ser elaborado, é o sonho. Quando esse psicanalista ele despreza esse sonho, ele em si só também está desprezando grande parte do que Freud trouxe para a psicanálise. O senhor concorda ou não? Sim, o problema, sabe, doutor Michel, é o seguinte: hoje nós temos no mundo 145 correntes conhecidas da psicanálise. A psicanálise de Freud se dividiu e hoje nós temos 145. No Brasil, são 75 correntes diferentes. Aí, muitas novas correntes são muito problemáticas. São correntes que não se sustentam na base. Essa é uma diferença que é muito bom eu colocar aqui. Essa é uma diferença da nossa sociedade psicanalítica, porque a nossa sociedade psicanalítica, Ana Princesval, que pena você não está podendo acessar. Mas a nossa sociedade psicanalítica, o doutor Michel, ela entende que todo o percurso começa com Freud e Lacan.
Os pós-freudianos todos são importantes, como Winnicott, Melanie Klein e todos os outros, mas a base da psicanálise é Freud. E o que nos preocupa hoje é que muitas novas tendências psicanalíticas do Brasil já tiram Freud da jogada. Há uma grande quantidade de psicanalistas que anulam todo o texto de Freud. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que, se eu sou psicanalista, eu primeiro tenho que ir a Freud. É o que Lacan fazia. Quando Lacan começou a fazer sucesso lá na França, todo mundo dizia, somos lacanianos, somos lacanianos. Aí Lacan dizia, vocês dizem que são lacanianos, porém eu sou freudiano. Ninguém pode chegar a qualquer área. Aí, respondendo a sua pergunta, esse é um problema. O segundo grande problema é que dentro da teoria freudiana, Freud colocou como algumas regras do trabalho do psicanalista. Primeiro, a regra fundamental, a associação livre. O que é associação livre? Primeiro, ele foi lá e viu Charcot hipnotizando e tal, ele foi tentaram incluir a hipnose. A hipnose não tem nada a ver com a psicanálise. A hipnose não é psicanálise. Aí o que aconteceu? O Freud foi e trouxe a associação livre. O que é associação livre? O cliente chega, deita no divã e ele fala livremente tudo que vem à cabeça. O que Freud entendeu por essa associação livre? Estava abrindo espaço do inconsciente para que o indivíduo trouxesse o que estava machucando lá no fundo da sua alma. Então, essa é a regra básica. A segunda regra básica é a interpretação dos sonhos. Porque só Freud fazia... Ana Priscisval, que bom você conseguiu entrar, hein? Essa é uma outra grande psicanalista lá da Barra da Tijuca. E aí o que acontece? Quando Freud ele começou a deixar os seus clientes a traduzir os sonhos. Aí o que são os sonhos? Os sonhos é como se fosse Oh, meu Deus, até o Cristiano está aí. Esse aí é de Belo Horizonte, doutor. Trabalha num grande hospital lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Depois eu vou soldar um por um aí. Né? Muito obrigado pelo carinho. Aí o que nos sonhos, os sonhos são o quê? Os sonhos são a manifestação do inconsciente. Quando o indivíduo está dormindo, aí o sonho, cada um produz o seu sonho. E nos sonhos são as imagens oníricas, as histórias que estão lá dentro do nosso inconsciente. É o que está acontecendo lá. Eu costumo sempre dizer que Freud era médico, então, se ele quisesse fazer uma ressonância magnética ou uma ultrassonografia lá do indivíduo, para a gente, como psicanalista, é os sonhos. Porque quando eu interpreto os sonhos, eu tenho o inconsciente ali livrezinho. Agora, a linguagem dos sonhos, ela é Adalberto, prefeito de Rio das Ostras. Aí, ó, depois o doutor, você tem que continuar assistindo. Adalberto é um dos mais fortes candidatos, é nosso aluno, e ele está com 90% para ser o prefeito de Rio das Ostras. Bem-vindo, Adalberto. Obrigado, Adalberto. Aí o que acontece, doutor? Quando, amigos, os sonhos têm linguagem figurada. Por que é linguagem figurada? É para que só você entenda. E quando você traz ao analista, o analista vai interpretar os símbolos do seu sonho. Esses símbolos do seu sonho vai dar ao analista uma visão de como está o seu inconsciente. Porque o inconsciente ele é atemporal, ou seja, ele não está no... Aí o doutor que também estudou filosofia, quem estudou filosofia sabe que filosoficamente o tempo é dividido em duas partes, e outras, mas principais é o Kairos e o Cronos. O Cronos é o tempo do relógio, e o Kairos é o tempo que ninguém pode contar. Nós vivemos no Cronos, no Kairos, no Cronos.
mas o inconsciente está no Kairos. E o Lacan diz, o inconsciente tem um tempo próprio dele. Então, para o inconsciente, passado, presente e futuro se misturam. E aí o que acontece? Quando o psicanalista interpreta os sonhos, ele está entendendo a história de vida do indivíduo, ele está entendendo as manipulações que o inconsciente do indivíduo está a fazer. Então, aí o psicanalista então, faz associação livre, interpreta os sonhos e faz também a interpretação dos atos falhos. O que são atos falhos? É aquelas coisas que nós fazemos não querendo fazer e fazendo. Né? É quando, por exemplo, estou nervoso, eu começo a balançar a perna, aí eu troco o nome. Então, esses são os pontos em que Freud deixou. Agora, aí, finalizando a resposta à pergunta do doutor Michael, o que acontece? Por que muitos psicanalistas não fazem? Porque para interpretar sonho você tem que estudar muito. Porque você tem que entender a simbologia dos sonhos. Aí, eu posso dar um exemplo, doutor? Claro, deve. Aqui, a mulher chegou para mim e falou para mim assim, ó, eu sonhei com a cobra. É traição? Eu falei, quem falou isso? Falei, olha, quem falou isso não sabe nada de psicanálise. Porque vamos descobrir agora, aí como que interpreta o sonho? Vamos descobrir no divã. Aí a gente não interpreta o sonho assim na rua, qualquer lugar, a gente interpreta lá no consultório. Como que a gente interpreta o sonho? A gente interpreta o sonho de 7 dias, o sonho do cliente que já é nosso, que a gente já tem uma história. Aí eu perguntei a ela, para a mulher assim, como que estava a cobra do seu sonho? Aí ela diz assim, a cobra corria atrás de mim. E você? Eu corria também. Aí ela disse, o que é essa cobra, doutor? Estou curioso. Aí eu falei assim, essa cobra pode ser as Casas Bahias, o Ponto Frio ou alguma dívida. Aí ela falou, isso mesmo, eu estou com o meu nome do SPC Serasa e estou devendo um monte de gente. Aí eu falei, e esse sonho da cobra está desde... Ela disse, desde que eu comecei a sofrer por causa disso, eu sonho todo dia com a cobra. Eu falei, então, o senhor vai lá resolver o problema, resolve o problema da cobra. Agora, aí você vai olhar lá do manual dos símbolos de Jung, aí você vai ver que se a cobra está ali olhando para você, fitando você, é uma ameaça. É uma ameaça. Você está sofrendo essa ameaça. Agora, se a cobra vem e te laça, é porque você está preso numa grande armadilha. Mas aonde eu tiro isso? Da mitologia. Você vai ver que a psicanálise tem no Freud, como ele era muito científico, ele deu bastante interpretações, né? Inclusive ele interpretou o sonho do pequeno Hans, que era filho de um cliente dele, né? Então, tudo que está no sonho é simbologia. Então é por isso que você tem que tomar cuidado. Quando tem um sonho, que nós chamamos de sonho recorrente, é o sonho que está se repetindo muito. Então esse tem que levar para o psicanalista, porque ele tem que interpretar, porque o inconsciente está te apertando para que você entenda o que está acontecendo. Aí essa mulher foi lá, quitou as dívidas dela, pagou tudo, e doutora Berenice também. E aí, o que ela fez? Ela parou de sonhar com isso. Agora, olha que coisa tremenda, doutor Gilmar, te interrompendo, né? Como que a psicanálise, né, ela é, assim, um instrumento potente. Algo que a gente fala até sorrindo, não por deboche, mas pela leveza do assunto, a questão do carnê, mas isso era duas coisas, uma tormenta, e isso poderia ser um gerador de quê? De todo o sistema nervoso dessa pessoa está sendo tolhido, né? Ansiedade mesmo, né? Você vai ali, todas as enzimas jogadas, você desce a produção de serotonina, você aumenta cortisol. Então você vê uma coisa desta, né? Que aparentemente seria facilmente resolvida,
era um espinho na alma, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, uma questão também dos sonhos que eu acho interessante é que o processo de elaboração onírica, né, ele leva em conta ideias latentes e as ideias externas. Eu sempre brinco, né? Ninguém vai sonhar com uma caneta se não conhecer uma, né? Um índio não vai sonhar com uma caneta se nunca viu. Então, hoje, né, temos muitos desafios, né, com os instrumentos tecnológicos. E realmente é a situação de formação, de estudar, como o senhor falou, que vai nos levar a esses desafios. Tocando nessa questão, o tema é muito maravilhoso. Você vê que a gente já está com 40 minutos de live, o troço voa. Lacan, Verdade. realmente, os primeiros seminários é a volta a Freud. E aqui no Brasil, por mais que tenha, como o senhor falou, 70 correntes, os tentáculos ali estão entre Freud, Lacan e Jung, né? Os arquétipos. Qual a colaboração prática? O senhor não trabalha com nada de Jung? Não, veja bem, a nossa sociedade psicanalítica teve até algumas dificuldades, porque nós temos, dentro da nossa sociedade, a maioria é freudiano e depois lacaniano. Nós temos também muitos winnicottianos e kleinianos, né? Seguidores de Melanie Klein e o winnicottiano, porque nós temos muita gente que trabalha com criança. E nós temos, inclusive, uma escola aí do Rio de Janeiro, que é a escola da doutora Judite Fazolin Zanata, aí da Tijuca, que é uma escola junguiana. E nós temos vários junguianos que são da nossa sociedade. A Sociedade Psicanalítica Internacional, que é a sociedade deixada por Freud, que é a que controla a psicanálise do mundo inteiro, ela não aceita a corrente junguiana, porque houve uma cisão entre Freud e Jung, por causa da questão das análises. E aí o que acontece? Só que quando nós fomos nos filiar à Sociedade Psicanalítica Internacional, então essa foi a primeira barreira que nós temos junguianos, mas aí nós reivindicamos. É por isso que eu estou dizendo, estamos vivendo um novo tempo. Reivindicamos e a sociedade aceitou, desde que os junguianos não criem polêmica com a teoria freudiana. Então, todos os junguianos que fazem parte da nossa sociedade respeitam a teoria freudiana. Então, aí trabalha com os arquétipos, trabalha porque eu sempre costumo dizer que os melhores psicanalistas para interpretar sonhos são os junguianos. Porque a formação junguiana ela tem uma simbologia muito grande, sabe? Hoje também tem uma outra situação. O mundo está liberando para que os profissionais principais possam estar também tendo considerando a questão da espiritualidade. Até algum tempo atrás, e esse sempre foi um problema da IPA, que é não querer os junguianos porque trazem muita influência da espiritualidade. Só que nós estamos trabalhando com os nossos psicanalistas a questão da espiritualidade. As faculdades de medicina incluíram agora uma matéria chamada espiritualidade. Os médicos precisam entender que existe uma espiritualidade e respeitar a espiritualidade do cliente. Então, hoje, psicanalistas, nós temos vários psicanalistas que estão sendo convidados para ministrar aula em universidades de medicina para ensinar os médicos a entender a questão da espiritualidade. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Então, a contribuição junguiana é muito grande. Por exemplo, a questão do inconsciente coletivo, que no Lacan fala do grande outro, mas o Jung fala do inconsciente coletivo. Hoje, a partir da teoria do inconsciente coletivo, nós entendemos um monte de situações dentro da clínica, né? A interpretação dos sonhos é um dos maiores lucros que nós trazemos de contribuição de Jung, né, que teve. Só que não é bem visto pela IVA, porque na cisão entre Freud e Jung, Freud criou uma outra linha chamada psicologia analítica,
que na verdade é psicanálise, né? Se você olhar hoje, você vai ver que nós temos aí, dentro de muitas áreas da saúde mental, muito dissidente de Freud, né? Eric Berne foi um e formou a análise transacional. O Moreno foi um e formou o psicodrama. Eric Erickson foi um que trouxe a psicanálise, a hipnose ericksoniana. E o Jung trouxe a psicologia analítica. Nós, no Bioesperança, nós aceitamos os junguianos desde que eles respeitam a teoria freudiana. E tem sido muito Legal. bom. Não temos tido nenhum problema. Hoje nós estamos vivendo um momento em que estamos estudando muito sobre espiritualidade. Eu nem Porque sabia, doutor Zumar, que os junguianos eram tão corroboradores no sentido de sonho. Para mim, então foi bem interessante esse dado que o senhor trouxe. eu vou depois lhe mandar uma bibliografia, agora ele falhou, mas tem muitos livros e tem O Homem e Seus Símbolos. Esse é o melhor livro junguiano que pode ajudar para os sonhos, porque ali ele dá símbolos, os símbolos que podem entender a vida onírica do indivíduo, né? Doutor Zumar, quando o senhor estava falando a questão dos sonhos, né? O senhor falou do ato falho, né? Na psicopatologia de Freud, ele usa muito o caso da pessoa da chave, né? Que se esquece, questão de pagamento, né? São coisas cotidianas, né? A pessoa vai e esquece de efetuar o pagamento. Mas eu compreendo, a minha visão, né? Que o Xister hoje, principalmente na era de informática, né? Que mudou, né? A gente tem que ver que esse momento ele é único, né? Jorge Forbes ele trabalha muito sobre isso, né? Sobre esse momento atual em Terra 2, que foi até uma pessoa que teve contato direto com Lacan. Então, a minha pergunta é o seguinte: o Xister tem ganhado uma consistência maior ou não, ainda nessa questão da linguagem do inconsciente? Sim, porque hoje, com o isolamento, a questão do medo, as incertezas, aumentou as angústias e tudo, o homem está mais reflexivo. Eu vejo isso. No meu atendimento da clínica, eu vejo que os meus clientes vêm muito mais reflexivos. E com isso, também ele tem que ter uma válvula de escape. Eu vejo, eu outro dia ouvi até uma live do Jorge Forbes sobre isso, e eu concordo muito com o que ele coloca, mas eu vejo que o Xistes hoje é uma válvula de escape. E que porque nós vamos viver um novo momento que nós nunca vivemos, que é o que está vivendo daqui para agora, para frente, né? Coisas novas vão aparecer. E aí, até novas patologias. Mas eu vejo que o xiste é alguma coisa que vai. Eu não penso no público em geral, mas eu penso no individual, né? Nós tivemos personagens, né? Não sei, eu acho que o senhor é tão novo, não deve ter lembrar, mas nós tivemos o Costinha, lembra do Costinha? Ouviu Sim, falar? sim, sim, sim. Eu O peguei Costinha, perto do óbito ali. o Costinha, o Chico Anísio. O Chico Anísio, ele veio, eu entrevistei o Chico Anísio várias vezes lá na nossa escola, e ele falava justamente, olha, eu uso o xiste porque tenho uma intranquilidade da alma e sou muito infeliz. Foi triste ver isso. O Tom Cavalcante, você vê, esses indivíduos têm muitos problemas psíquicos, né? Meu Mas Deus, eu tremendo. e eles têm problemas mesmo. O cara, você veja, o cara que faz anedota de tudo, né? Faz anedota de tudo, da vida, da morte, de tudo. É um indivíduo que tem. Aquilo é usado como um mecanismo de defesa. Né? Aquilo é usado para esconder uma patologia. Mas eu vejo hoje, a minha visão particular, é que é mais uma válvula de escape para esconder a raiva, para esconder a tristeza. Eu vejo que muitos estão entrando no caminho do xiste.
que não seria de nós se não fugíssemos um pouco da realidade, né? Tá aí o Sim, teatro, o cinema, a arte para levar-nos a um lugar, né? Hoje a gente vê essa juventude aí, geração Marvel, né? Que sim. procura os super-homens, o Homem de Ferro, nada mais é do que como ela está lidando com o seu fracasso. Então ela precisa desses seres, né? Doutor Zumar, para que nós possamos entrar, eu vou fazer uma pergunta para que a gente possa entrar assim, já estamos no tema, mas um pouco mais específico, né? Eu falei de Jorge Forbes, eu gosto muito de Antônio Quiné. Hoje, né, porque a gente tem essa psicanálise freudiana, é, a volta a Freud de Lacan, Jung, mas hoje, na atualidade, pessoas que a gente pode acessar no YouTube, quais são os grandes nomes da psicanálise para o senhor hoje aqui, atual? Brasil, exterior, o senhor tem alguns nomes? Olha, nós estamos elaborando o nosso congresso e você vai ser convidado para estar no nosso congresso. Vai ser virtual, Obrigado. mas nós vamos fazer o Congresso Internacional da Psicanálise do Bia Esperança e nós estamos lançando alguns nomes dessas pessoas. Mas hoje nós vemos aí como autoridade Jorge Forbes. A gente vê o Jorge Forbes, a gente vê a força do Jorge Forbes, o que é também, o que me preocupa muitas vezes, e o que me preocupa muitas vezes em alguns indivíduos que ficaram expoentes, é que eles misturam muito a psicanálise com a política. Esse é um outro ponto que a nossa sociedade ela se reserva ao direito de que os nossos psicanalistas vivam para a psicanálise, que não aproveitem o momento de estarem trabalhando com as pessoas para fazer lavagem cerebral ou ativismo político. E o que me preocupa muito é que muitos bons nomes da psicanálise do país hoje se misturaram para criticar o governo, para poder fazer lançamentos de novas ideologias, isso, aquilo, e aí isso preocupa, porque as pessoas já não aguentam mais, estão cansadas. As pessoas precisam e a psicanálise precisa mostrar uma maneira das pessoas se libertarem, serem mais felizes. E aí vem as pessoas remoendo os problemas e o que me preocupa, e eu não vejo muito isso no Jorge Forbes. Para mim, ele é uma autoridade muito boa, muito grande. O Quiné também tem feito grandes contribuições. Nós perdemos um dos maiores psicanalistas que sentou, inclusive, na cadeira do Freud, e que ele foi, no primeiro congresso nosso, ele foi o preletor, que é o doutor Zimmermann, né? Que é o autor do Manual da Técnica Psicanalítica, foi um dos maiores psicanalistas que o Brasil teve, e morreu, né? E tivemos o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, não é? O doutor Otto Ferichel, que é psicanalista e foi psicanalista também e psiquiatra. Nós temos bons indivíduos, mas o que me preocupa é que por trás da psicanálise, e eu tenho que dizer isso aqui, o Michel, as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque tem muita coisa em nome da psicanálise. Vou dar um exemplo. Semana passada foi inaugurada a barbearia psicanalítica de Freud em Salvador. O que tem a ver a barbearia psicanalítica de Freud? Aí um indivíduo que está aqui saindo pelo Brasil fazendo bastante curso, dando treinamento aí de coach, esse indivíduo inaugurou uma barbearia, o indivíduo senta lá, o barbeiro vem, enquanto está fazendo a barbeiro, as freudianas vão fazendo massagem. Isso não tem nada a ver com a psicanálise, isso não tem nada a ver com Freud e Lacan. E aí nós temos no mercado muita gente que está lançando textos de psicanálise e que não tem tanta coerência e não tem consistência. Tem muita coisa que tem que se tomar cuidado. Agora, mas ao mesmo tempo, eu vejo que quanto material de Winnicott tem no mercado, quanto material da Françoise Dotto, que foi uma grande psicanalista francesa, ela tem 70 livros em língua portuguesa e fala sobre a criação de filhos, os adolescentes, mostram esses problemas que nós estamos vivendo hoje, que é o isolamento social, as questões, né? Agora, você falou aí da saúde emocional desse tempo de pandemia. A minha maior preocupação
É, Gilmar, deixa eu te interromper rapidinho, que a gente vai entrar. Deixa eu dar uma boa noite para os seus ouvintes, senão a gente nunca consegue dar atenção. Tem perguntas chegando aqui. sim, fala lá. Tá. Ó, Simone Aparecida está dando boa noite. José Expedito, boa noite. José Expedito, estou ligado. Jorge Nascimento. A Quênia, né, ama psicanálise. O José Expedito está falando, sou psicólogo, porém minha abordagem é psicanálise, não existe outra melhor. A Simone Aparecida, o cliente implicado em sua cura não se torna passivo diante dela. O Jantônio Silva, saudade do amigo Dr. Zumar, meu mestre, como um bom ouvido. A Kênia, bem ativa aqui, nossa amiga, parabéns, Kênia, obrigado. Que bom que os adolescentes estão vindo para a clínica. Simone Aparecida, toda falha é válida, com certeza. A Ana Principal, não consigo acessar a live, mas acho que ela já recuperou. Jorge Nascimento, tudo que o paciente traz na análise tem valor, nós buscamos o que está por trás do que ele disse. Cristiano Alves, o inconsciente estruturado enquanto linguagem. Simone, é importante a análise dos sonhos, sim, eles são portas para o inconsciente. Boa noite, a Ana conseguiu entrar. A Kênia, né? Está trazendo um caso concreto aqui, doutor. Tem uma paciente que sofria 30 anos com sonhos constantes, semanalmente, e que ficou curada depois que trouxe o sonho e ressignificou o conteúdo do sonho, que se liga a uma realização de um desejo reprimido pelo inconsciente. Adalberto, boa noite. Ana Principal, sim, doutor Zumar, muito boa live, parabéns, doutores. Live maravilhosa. Boa noite a todos. A Berenice Lívio Psi, boa noite, doutor Michel, boa noite, doutor Zumar. Temos aqui o Fábio Mamed, um amigo nosso, a nossa satisfação a live. Fábio Galvão, olha quanta gente, doutor, essas pessoas merecem, né, o nosso respeito. Parabéns. Então, aí, Simone, Jung está ligado às leis universais. Simone, tem percebido mais o uso dos cheats dos xistas no consultório? Realmente, Simone, tem percebido. E a Kênia fecha aqui com uma frase do Freud, né? Somos feitos de carne, mas temos que viver como se fosse de ferro. Obrigado, meus ouvintes, vocês abrilhantam a nossa via. Doutor Zumar, perdoe-me por ter cortado o senhor, tá? Até foi bom que o senhor bebeu uma água. Doutor Zumar, saúde emocional é isso, a psicanálise é essa coisa linda. A coisa mais linda que eu acho da psicanálise é o empoderamento que ele dá a outrem. E se você observar, tem pessoas que não querem a outra livre, né? A sociedade é uma sociedade de luta. E Freud traz a libertação do homem, né? Traz esse empoderamento da psicanálise, né? Da escuta, da fala. Doutor Zumar, a pandemia estava aí, eu creio que o planeta já estava dodói, nós estamos passando uma fase muito delicada, também sou formado em filosofia, se a gente pegar desde ali de Sócrates, de Platão, conflitos sempre existiram, mas hoje a gente teve um acúmulo de informação, de riqueza, e isso nós não estamos sabendo trabalhar com todas essas coisas benéficas. E pelo contrário, estamos mais egoístas, mais distantes, tão próximos, né? A gente poderia abrir um link aqui na tela com uma pessoa na Austrália, mas a gente às vezes não tem o acesso a quem é de casa, quem é o vizinho, quem é o porteiro. Então a gente consegue hoje estar conectado a todo mundo, mas distante de todos. Professor Gilmar, nossos ouvintes aqui, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, Mato Grosso, eles querem ouvir. O que essa pandemia potencializou? Ela potencializou o que tínhamos de pior? Como que fica a questão da ansiedade, da depressão? Com a palavra, doutor Gilmar. Algumas coisas que nós vimos, algumas coisas que nós observamos através dessa pandemia, primeiro foi a questão da angústia. A angústia, que é um dos problemas muito sérios que nós temos na psicanálise. A neurose de angústia, muitas vezes, ela se desenvolve através de um fator que é do imaginário, né? A solidão e o abandono. Eu enumerei esses três baseados na minha clínica: angústia, solidão e abandono. Isso potencializou uma série de outras patologias. O que temos tido uma procura muito grande são pessoas com depressão profunda.
A depressão, ela tem engraçado muito. O outro é a questão por causa da solidão, né? As pessoas não sabiam lidar com isso. O homem do século XX era aquele homem ocupado que não tinha tempo para nada, correndo para lá e para cá, fazendo 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Então, ficar parado, ficar estagnado, ficar em casa, ficar esperando passar o quê? Outra coisa é que nós somos pessoas que estamos acostumados com uma informação. A informação imediata acontece lá do outro lado do mundo e a gente já sabe já rapidamente. E, de repente, uma incógnita, o que vai acontecer? Como que vai acontecer? Tudo isso começou a adoecer o indivíduo, né? E não existe, né? Então, nós estamos aguardando a vacina para o vírus, mas para problemas emocionais não tem nem remédio nem vacina. Então, com isso, potencializou a busca da terapia. A Organização Mundial de Saúde ela informou que a busca da terapia cresceu em mais de 65% no mundo inteiro. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo lidar com esses conflitos novos. E ainda não estamos preparados para lidar com esse novo mundo, o mundo virtual. E o que me preocupa mais é que nós saímos de um mundo onde vivíamos aglomerado dos shopping centers, nas multidões, nos lugares, cheio de pessoas e tal. E agora nós vamos ver o homem passar por uma crise que é a de vivenciar o individualismo. O individualismo está crescendo muito. E como eu disse no início, uma síndrome que está aí crescendo é a chamada síndrome do desamparo. O que é isso? Pode falar que eu não conheço não, doutor. Fala aí pra gente aí. A síndrome do desamparo, ela é baseada na teoria de Winnicott, Melanie Klein, Françoise Dotto. O que acontece? O bebê, quando nasce, ele precisa ser amparado, ele precisa ser acolhido. E aí o que acontece? Quando o bebê nasceu, ele é acolhido, e aí, segundo Freud, ele é acolhido pela primeira figura objetal. A primeira figura objetal é a mãe, que essa figura perdura para sempre. Depois a mãe introduz a segunda figura objetal, que é o pai. Para Freud e Lacan, nós crescemos e nos desenvolvemos, nos tornamos sujeitos, convivendo com duas funções, a função paterna e a função materna. Aí o Winnicott diz que a criança, o bebê chega desamparado do estado de dependência absoluta. E aí ele precisa encontrar uma mulher chamada mulher suficientemente boa, ou mulher dedicada comum. Essa mulher suficientemente boa é a mãe. E a função da mãe, segundo Winnicott, é tirar o bebê da dependência absoluta, trazer para a dependência relativa e levar ele à independência. E o que aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas, é que isso não aconteceu de maneira correta, porque as mães não tinham tempo para cuidar dos filhos, trabalhavam, e os filhos eram cuidados por outras pessoas. Mas isso não é uma falha do pai também, não, doutor Zomar? Porque o pai faz o atravessamento, né? Vou chegar lá. Eu comecei na figura paterna. E aí a mãe, ela não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque ela passou. E aí o Winnicott disse: a mãe tem que entender a linguagem do bebê, tem que entender as necessidades do bebê, e ela tem que tentar suprir essas necessidades para que o bebê se cresça e se estabeleça. Só que aí essa mãe sozinha não pode fazer isso. Aí ela precisa do pai.
O pai é aquele que dá à mãe condição de exercer a sua maternidade. Só que a família foi deteriorada nesses últimos anos, a família foi massacrada nesses últimos anos. A gente entende que as novos, as novas formas de família que nós entendemos hoje foi difícil de se estabelecer durante os últimos anos. E aí, com isso, criou dentro das crianças, dos adolescentes, um sentimento de desamparo. O que é sentimento de desamparo? A necessidade de ter tido mais assistência da mãe, de ter aproveitado mais a mãe, de ter tido mais carinho e cuidado da mãe. E aí, nessa pandemia, o que aconteceu? As crianças em casa, as mães começaram a ter dificuldade de lidar com essas crianças, porque eu recebi uma mulher no meu consultório e ela falou assim: doutor, me ajuda, eu não sei o que fazer dos meus filhos, eu tenho vontade de jogar eles pela janela. Eu falei: não faça isso. Mas antes, o que a mãe fazia? Levava para a escola, aí dava uma professora fazer o papel dela. E os pais ficavam em casa entregando a responsabilidade para a escola, entregando a responsabilidade para a sociedade e deixando de cumprir o seu papel. E agora, com essa pandemia, quando a escola mandou as crianças para casa e quando não podia ficar na rua, tinha que ficar em casa, a família teve que começar a reaprender na convivência. E nesse reaprender na convivência se deparou com o desamparo. É o que nós chamamos quando a criança ela é adotada. Então, a criança adotada ela tem sempre o senso do não pertencimento. Ela está naquela família, é cuidada por aquela família, mas ela sente que falta alguma coisa no seu mundo emocional. E é o que está acontecendo hoje. Tem pessoas, eu outro dia fiquei impressionado de ver uma mulher de 32 anos, ela se contorceu toda na cadeira para dizer para mim que ela sentia muita falta do abraço da mãe. Então, hoje nós temos trabalhado muito isso para tentar ajudar as famílias, a esses pacientes, a ressignificarem esse ser faltante, porque o Lacan diz que nós vamos ter que conviver a vida inteira com a falta. Somos seres que nascemos para a falta, mas nós não estamos prontos a lidar com a falta. Então, essa síndrome do desamparo é quando a pessoa sente, aí começa, aí vem aquela situação, dependência emocional, aí a pessoa acaba se dependendo demais emocionalmente do outro. Aí é aquele tipo de pessoa que, quando encontra um amparo, ela sufoca o outro e não deixa o outro respirar. Então, esses problemas todos estão desembocando dentro do consultório. Hoje tem sido uma das maiores demandas do consultório é essa falta do amparo que deveria ter tido lá da infância pela mãe. Aí muitas mães e muitos pais estão reaprendendo a ensinar, a cuidar dos seus filhos. E eu estou fazendo isso. Inclusive, a doutora Kênia e eu estamos nos programando para daqui a pouco nós lançarmos um curso de gestantes e de mães e pais, para ensinar as mães como ela deve lidar com os filhos, para poder, quando eles crescerem, não terem esses problemas. Né? Nós estamos esperando o melhor horário para fazer isso. Né? Quando tiver, fala aí para nós anunciarmos. Pode falar, doutor, isso ia continuar? Doutor Gilmar, quando o senhor bebe uma água, né? A função o senhor já tocou duas vezes no assunto, né? Eu gosto muito da questão do grande outro, de Lacan, porque um dos aspectos do grande outro, né? Que é colocar as pessoas no devido local. As famílias estão desajustadas? Existem coisas no lugar da mãe, marido no lugar do pai, filho no lugar do... Está desajustado e essa pandemia potencializou isso? Sim, a pandemia justamente é isso, doutor Michel.
Na pandemia se descobriu que os papéis estavam invertidos. Eram pais que agiam com os filhos na posição da materna. Eram mães que agiam nos filhos na posição materna. E aí, nesse confronto e nessa relação do grande outro, começou a haver conflitos. É aquela mãe que, por exemplo, muito carente, e que o marido distante, frio, e que ela, então, começava a depositar toda a sua expectativa de suprir as suas carências nos filhos. E é o que eu tenho sempre falado para alguns psicanalistas na supervisão, para tomar cuidado, é que, por exemplo, hoje, nós nos deparamos com homens de 50, 60 anos que ainda estão lá na infância, porque eles não assumem o papel da família. Eu tenho tido muitos exemplos disso. O cara está com 40 anos, tem 2 filhos, a mulher trabalha fora e para sustentar a casa, os filhos estudam e ele fica em casa jogando videogame. Aí, isso aí tem alguma coisa errada. Aí ele muitas mulheres estão sustentando homens que é como se fossem filhos, mas que dão da posição de marido. E vice-versa. Muitas mulheres que são o chefe da casa. Outra situação, a mulher ela não consegue ter uma boa relação com o marido porque há um conflito e o casamento foi um casamento de arranjo e não é um casamento com grandes perspectivas. O que, essa mulher faz? Ela casa com o filho. Como faz? Ela impede o filho de seguir a vida dele e cria problemas para os namoros do filho e ela separa o filho para ela. Eu tenho até um exemplo de uma que o filho, já com 27, 28 anos, ela faz leitinho queimado para ele. Ele chega da faculdade e toda namorada que ele tem, ela espanta com a vassoura. Mas por que ela faz isso? Porque aquele filho, ela diz mesmo, esse filho é meu, de mais ninguém. Então, essas situações todas, a pandemia trouxe à tona, porque aí, quando nós convivemos ali mais próximos, nós começamos a ver os erros, porque quando a família saía de manhã, um para lá, outro para cá, estava cada um fazendo um montão de coisa, não dava tempo para notar certas dificuldades. E hoje a família está tentando se reestruturar. Eu tenho tido muita procura para terapia familiar. Pessoas querendo aprender a conviver em família. Então, com isso nós temos visto isso, né? Davi, né? Rio das Ostras, né? A ausência de um referencial masculino, por exemplo, né? A questão da falta da lei do pai, como Lacan fala, né? Quem manda o pai não manda nada, e o pai ele não é mandar de autoritarismo, ele não tem voz ativa. É aquela mãe que está jogando sempre a culpa no marido. Outra coisa também errada. Outra coisa muito errada é quando a mãe ela faz o filho ou a filha de conselheiro. Aí ela começa a falar com a filha ou com o filho os problemas que tem com o marido. Aí o que acontece? Aquele filho, aquela filha perde a imagem ideal do pai. Né? Então, são muitos problemas que vieram à tona agora da pandemia, justamente porque a família ficou isolada junto, e aí a família descobriu que não consegue e desaprendeu da convivência. E ainda tem um outro fator que eu posso, depois de uma outra ocasião, falar mais sobre isso, que é as novas estruturas familiares. A gente não tem como agora dizer certo, errado ou ficar legislando sobre as estruturas familiares. Hoje nós estamos aí com uma N quantidade de novas estruturas familiares,
né? E que essas estruturas estão tentando se adequar, enquanto a família tradicional ela está toda quebrada. Então, eu vejo o trabalho do psicanalista de muita importância para restaurar a saúde mental e emocional da família, porque a base da sociedade ainda continua sendo a família. É uma coisa interessante, né? Tem uma palavra de Cristo que ele fala assim: aquela geração parece sepulcro caiado. Ou seja, sobre todo um ornamento exterior, né, fazendo referência a um vazio. Então, realmente, essa pandemia, né, mostrou como nós estávamos fracassados como ser, porque nós somos muito voltados ao ter. Então, ou seja, eu sou um grande provedor do lar, eu logo eu sou um bom pai, mas eu não tenho diálogo, eu não tenho um atravessamento, né? Quem é que vai tirar esse édipo? É a figura do pai. Não, ó, você já está grande, não dorme mais na cama. Ó, não fala assim com a sua mãe. Então, esses atos, né, que são essenciais, eles eram comprados por uma bola, por um videogame. Então, na verdade, né, é o estado mais falido de como ser humano nós somos. Tem casais, né, o senhor sabe disso, né, doutor João, melhor do que todos aqui, que criou os filhos, eles viram dois estranhos na casa, porque eles não têm mais a demanda do outro e eles não conseguem se encontrar, né, como ser. Então, realmente, a gente tem que é, ressurgir. Eu sempre brinco hoje que o homem, né, das cavernas, se existisse o mito da caverna de Platão hoje, ele explodiria a caverna e não voltaria para lugar nenhum. Porque a figura narcísica hoje está muito forte. E esse narcisismo, doutor Gilmar, ele é um fator de muitas dessas coisas hoje, das injustiças, da até própria corrupção, né? Porque quando você corrompe algo, você não está nem aí para quem está morrendo, né? É uma figura narcísica. Forma até os perversos, né, doutor Gilmar? É, eu sempre digo, tenho dito sempre quando eu falo, dou aula, que temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos agora, esse é o tempo em que a perversão ela cresceu assustadoramente. Além, injustamente porque nós temos o narcisismo primário, e que até então lidávamos com o narcisismo primário, que em parte não era tão inofensivo assim. Só que hoje o narcisismo ele chega a ser doentio, ele adoece o indivíduo e o outro. E aí o que acontece? A perversão é uma coisa que tem crescido assustadoramente. O número de pessoas perversas, pessoas que se alegram com a dor do outro, festejam a derrota do outro, pessoas que brincando puxam o tapete do outro. Então, eu me preocupo porque esses adolescentes de hoje, essas crianças de hoje, já estão incorporando essa realidade. Eles olham e veem as coisas acontecerem, eles olham e veem que nós não conseguimos conter isso, e aí já eu vejo isso claramente nos adolescentes que eu atendo. Eu converso sempre com a Kênia aí, e que ela também atende adolescente e criança, então a gente brinca, olha, é, é, quando vai vir uma criança ou um adolescente que já não tenha sido mais afetado pelo pela é, e que não tenha sido afetado pela condição que nós estamos vivendo hoje. Então, é muito preocupante, né? O que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, as pessoas brincam com o sentimento do outro, as pessoas brincam com o nome do outro, as pessoas fazem. Então, isso nós vemos isso claramente. Agora, a perspectiva, segundo o doutor Nágio, que é um dos tradutores da obra de Lacan também, ele diz assim: a tendência é aumentar. Esse tempo que nós estamos vivendo vai aumentar o narcisismo, vai aumentar a perversão.
E eu assisti uma live outro dia do doutor Jorge Forbes, e ele disse que ele nunca viu tantas pessoas sendo afetadas pela perversão como hoje, né? A perversão como patologia, a perversão como Sim. estrutura clínica também. Eu creio que vai aumentar pelo seguinte, né? Você não vê uma das coisas que seria uma margem de interrupção seria a diminuição da indiferença. Hoje qualquer um de nós já vimos, né, na internet, é uma pessoa desmaiada, todo mundo passando. Tem uma cena na China que a pessoa cai no meio da rua e passa 40 carros. Mas isso não é porque é na China, isso é na nossa realidade. Então, desde o momento que a gente consegue passar por cima de uma pessoa, porque a gente tem um compromisso, e ela ali no chão, a gente vê que boa coisa não será, né? Esse sistema da indiferença, né? Isso não tem nada a ver com sobrevivência, isso tem mais a ver com uma deslealdade. A nossa coluna aqui, doutor Zumar, é direito e cidadania, né? Eu sou advogado, o senhor sabe, tenho a honra de ser advogado do senhor, né? Tenho essa honra, obrigado pela confiança. E Graças também a sou Deus. psicanalista, né? Estou filiando também. E uma coisa que tem gerado aqui na minha profissão é os conflitos familiares têm potencializado, mas não na esfera filosófica ou da discussão, né? Na esfera realmente de agressões, né? As mulheres estão sendo muito agredidas, o índice realmente de adolescentes sendo espancados, diferente da correção, né? Então, realmente, a gente vê que é uma panela de pressão. Depois que explode, a gente não sabe se vai só afetar um fogão, se vai bater na cabeça de alguém, vai matar, se vai acabar com a cozinha. O ideal é que essa panela não exploda, né? Então, É porque verdade. uma vez tendo, não é nem catarse seria o nome errado, mas uma vez tendo, né, esse surto, acho que é a melhor palavra, as consequências elas não tem precedente, né? É uma coisa que a gente não escalona isso daí, né? De maneira Não, nenhuma. Doutor não. Gilmar, eu tenho percebido uma coisa. Eu, quando tinha 20, 30 anos, tinha charme em falar que era ansioso. Não tinha um charme? Ah, eu sou ansioso. Agora, a ansiedade hoje é uma questão patológica, né? Que leva a óbito, uma vez que ela escolhe um órgão do corpo para atacar, né? Tem pessoas que o quadro ansiogênico dela leva a uma disfunção estomacal. A ansiedade ela vai te levar a problemas cardíacos, porque uma das coisas da ansiedade é o comprimento das artérias. Então, algo que era assim tão, né? Eu estava lendo uma questão médica, o infarto não tem 100 anos, a história do infarto na literatura médica. Então, é uma coisa que todos nós falamos, infartou. Não tem nem 100 anos, para você ver. A diabetes, ela é uma doença nova, né? Então, a psicanálise, né, ela muitas das vezes pode ter essa questão, mas o cara está devagando muito, é na ordem dos conscientes. Mas Freud trabalhou com vários disso, principalmente na esfera da neurose, né? Quantos cegos eram uma questão psicossomática, quantas pessoas paralisadas eram, né? E essa questão da ansiedade, doutor Gilmar, a ansiedade que leva uma pessoa ao nosocômio com a pressão a 20 por 13, 21 por 13, uma ansiedade que leva até mesmo um grau de derrame. Como é essa questão da ansiedade clínica? O senhor tem algum. Não é. A gente não trabalha com coisas prontas, mas alguma coisa que possa corroborar para que nossos ouvintes, de repente, estão passando por isso, possam se agarrar a isso, né? O ideal é que É, procure realmente um psicanalista, é óbvio, né? claro. Antigamente, quando há muitos anos atrás, quando começou a aumentar os casos de câncer, depois quando chegou a AIDS, aí começou a haver muita preocupação que sempre os médicos diziam, cuidado, que a doença ela está dormindo às vezes dentro de você. E quando você descobre, não é que ali começou, mas que você já está num processo já avançado. Hoje eu vejo isso na ansiedade.
A ansiedade hoje, ela é uma porta para. Eu estava lendo outro dia o Dr. Otto Ferichel, no livro Teoria Psicanalítica das Neuroses, ele dizia, escreve, que a ansiedade ela é uma porta aberta para mais de 60% das psicopatologias psicanalíticas. E um dos maiores problemas que eu vejo da ansiedade é que ela desencadeia uma neurose que é chamada neurose de angústia. Essa neurose de angústia, você tem a neurose, você tem os sintomas da neurose, mas você não consegue entender por que é que você tem isso. Você não consegue pegar do início, do meio e do fim da meada. E aí o que acontece? Dos melhores, hoje você vai ver muitos que estão se especializando na psicossomática dizem isso, que muitas doenças começam com a ansiedade. Aquela ansiedade, e aí nós vivemos um mundo onde parece que o caminhar desse mundo já desencadeia um processo de ansiedade. Nós vivemos uma vida frenética que nos leva a desenvolver a ansiedade. E a ansiedade, ela está aí, né? E aí tem neuroses crônicas. Por exemplo, a ansiedade ela leva o indivíduo a doenças, por exemplo, do estômago. Hoje, outro dia eu estava lendo lá numa reportagem da Unicamp, lá de São Paulo, que muitos indivíduos que estão sendo diagnosticados hoje com pólipos intestinais, e que tudo começou com um processo de ansiedade. Várias doenças, por exemplo, hoje nós temos uma psicanalista que ela é especialista em dor, e ela é aí do Rio de Janeiro. E então ela trabalha muito isso. Ela é doutora em enxaqueca. Então, o que aumentou de gente que tem enxaqueca, né? E a maioria dessas enxaquecas começam com ansiedade, depois desenvolve um processo de raiva intensa, depois e vai desenvolvendo outros mecanismos. Então, eu me preocupo muito com essa ansiedade porque ela é a porta aberta para uma série de outras neuroses. Doutor, vamos lá. Desculpa. Emenda na sua pergunta a questão da ansiedade nas crianças, que sou especialista em adolescentes. Obrigado, desculpa. Tá? Das crianças, então, pior. Porque, por exemplo, nós, os adultos, costumamos colocar muito medo nas crianças. Trabalhamos porque a ansiedade ela está muito ligado com o medo, a perda e a culpa. O Dr. Otto Ferichel ele coloca bem claro: a ansiedade ela é amiga do medo, da perda e da culpa. Então, principalmente agora, muitos pais tentando fazer os seus filhos ficarem em casa para não saírem, não serem contaminados, exageraram um pouco e colocaram um pouco de medo na criança. Quando colocam o medo na criança, eles desenvolvem um processo muito forte de ansiedade da criança. E aí aumenta a dor de cabeça, a insônia, a problemas estomacais, né? Outro dia nós fizemos uma live onde só se falou sobre esses problemas, fibromialgia, que desenvolve pessoas que desenvolvem a fibromialgia, a raiva, por exemplo, a raiva muito grande traz problemas de circulação. Por exemplo, quando você alimenta uma raiva, eu sempre digo, a psicanálise tem a solução para a raiva. Não é fazer lá o curso da raiva, não. É você perdoar. Mas é o perdão terapêutico que você dá a quem te ofendeu, não porque ele merece, mas é porque você merece ser feliz.
E aí o que acontece? É a raiva, né? E que aumentou a questão do medo, né? Você sabe que entre adolescentes e crianças aumentou muito a questão do medo. Medo de ficar doente, medo de ficar sem a mãe, medo de perder alguém da família, medo de, depois até aqui do sul do Espírito Santo houve muita difusão de que é, esse ano era o último dia, era o último ano, né? Que o mundo ia acabar, todo. E aí muitas pessoas começaram a ficar com medo de que o mundo ia acabar. Pessoas foram comprar, estocar, fazer isso. Então, essas questões do medo, da raiva, né? Então desenvolve e aumenta. O adolescente vive esse mundo e aí ele quer buscar o espaço dele. E aí nós que trabalhamos com adolescente, a gente sabe que tem que entender o adolescente, que o adolescente não é mais criança e nem é adulto. O que ele é? Na verdade, ele descobre que ele não é nada. Ele é uma criança que já não é mais criança e um adulto que não tem uma classificação, não tem um script para viver a vida de adolescente. Né? Até a gente chama o adolescente de aborrecente, né? E ele sofre com a censura muito grande, né? Que tira Sim. todo de criança. Você não é mais criança, você não é mais criança. É muito abrupto, né? Mas aí cria ansiedade, porque você não é mais criança, mas também você não é grande para decidir. Aí ele diz: o que eu sou? Aonde eu estou? Tem um adolescente que falou a mim assim: doutor, eu sou desse mundo. Que minha mãe diz assim: você não é mais criança, menino, comporta como adolescente. E aí o pai diz assim: mas você está pensando que você é dono do mundo? Está pensando que você já é adulto? Não, tem que fazer muita coisa ainda, né? E aí, então, eu vejo isso muito grande, né? A clínica tem trazido pessoas que estão desenvolvendo muitas patologias, principalmente doenças psicossomáticas, por exemplo, dores reumáticas, alergia muito forte, né? Que vai lá no médico e faz o tratamento, não tem nada e tem aquela alergia. Problemas também de diarreias constantes, né? Então, é uma série de doenças psicossomáticas e que o problema está aqui, ó, na cabeça. Ele é do imaginário, por isso é uma neurose que começa com uma neurose de angústia, porque a neurose traumática tem o trauma real e verdadeiro. A neurose de angústia é aquela que não existe o trauma real, está só no imaginário. Hoje, o grande problema hoje, o celular, né? Você sai para a rua, demorou para chegar, se você não ligou, liga para o celular, aí diz assim, está fora de área, aí começa a ansiedade, aí tu vai lá e faz um grande problema, toma um copão de leite, aí estraga o estômago, né? Aí depois você começa a ficar pensando, e agora? O que aconteceu? Será que morreu? A gente não vai pensar que aconteceu uma coisa boa, olha o imaginário trabalhando. Será que morreu? Será que teve um acidente? Será que não sei o que? Daqui a pouco chega o camarada lá, mas por que você não informou? Mas o celular descarregou. Mas por que não avisou? Mas não deu para avisar. Então, nós estamos vendo um aumento, né? Eu até coloquei aqui algumas sugestões a dar, né? Que eu falei que eu coloquei aqui, o sofrer da ansiedade leva à angústia generalizada, que é o transtorno, o TAG, transtorno de angústia generalizada. Esse transtorno de angústia generalizada é muito sério. E muitas vezes precisa de acompanhamento até médico, né? Mas aí eu coloquei aqui, a primeira coisa que tem que fazer, terapia. Como o doutor falou, antigamente quem fazia terapia era doido, né? Não é isso assim, não.
Hoje, quem faz terapia são pessoas inteligentes e que querem ter qualidade de vida. A terapia hoje, ela tá sendo colocada, e se a população entender isso de um modo geral, como sendo uma alternativa para a qualidade de vida. Aí eu coloquei exercícios físicos, né? Meditação, né? Atividades diferentes. Aí eu até coloquei aqui, cozinhar, ler um bom livro, ir para a praia, assistir TV, filme, fazer coisas para relaxar. E com os executivos, sabe o que eu digo? Tira férias e deixa em casa o celular e o notebook. Por exemplo, amanhã eu vou tirar uma férias sábado, domingo, segunda e terça. 4 dias. Ninguém vai me encontrar pelo celular. E o notebook fechado. Porque senão eu não vou descansar. Hoje em dia você está com o celular te encontra onde você quiser. Verdade. Então o que acontece? Se você quer ter qualidade de vida e se você quer realmente vencer a ansiedade, porque aí a ansiedade é um mal, porque todo mundo diz assim, todo mundo é ansioso. Realmente, todos nós temos um grau de ansiedade. Mas tem um grau de ansiedade que é patológico e que vai prejudicando pouco a pouco. Aí o indivíduo, às vezes, se torna viciado do cigarro, da bebida, disso, daquilo, por causa da ansiedade. Aí é como disse o doutor Expedito, a terapia é uma forma de trazer qualidade de vida, né? Então, hoje você vê bons filmes, você tem bons livros para ler, você vai na internet, mas aí o pessoal está ali, ó, no celular, está ali, então isso aumenta mais a ansiedade. Aí, doutor Gilmar, eu tenho um exemplo, né, da ansiedade, né? O ser sem ansiedade, assim como o ser sem medo, é um ser que realmente vai ter problema, né? Você pega uma pessoa e fala assim, o prédio está pegando fogo. Hipoteticamente, se essa pessoa não tivesse ansiedade, ele ia lá, arrumava a sua mesa, eu acho que eu vou salvar isso, aquilo, morria incendiado, né? Se a pessoa tem uma ansiedade patológica, ela já se joga lá de cima antes de tentar qualquer meio. E a ansiedade normal, lúdica, é aquela pessoa que, opa, está pegando fogo, sai correndo e vai fazer aquilo. Ou seja, nós temos que dosar, né? O problema é você se jogar de qualquer lugar antes que tudo aconteça. Doutor Gilmar, o meu carinho para o senhor é muito grande. Eu nunca vi um programa com tanta interação. Os seus alunos são maravilhosos. Eu vou ler só aqui um pouquinho das últimas, né? Parabéns pela live. Tem um aqui que é Artigas, né? Assistindo. Ele é uruguaio. O Artigas veio do Uruguai. Isso. Davi Ribeiro, a ausência do referencial masculino pode acarretar inúmeros prejuízos. Texto longo. Parabéns, Davi. Como tratar de nossas crianças sem cuidar delas, né? Doutora Kênia. O Fábio Mohamed está falando uma coisa interessante aqui. Soube de uma menina de 37 anos que o sintoma de ansiedade a levou a perder a vida devido a uma parada cardiorrespiratória. Eu acredito, como o senhor falou, porque o corpo somatiza, né? Começa com aquelas... mulher tem muito isso, né? Aquele roxidão, né? A pessoa não está aguentando mais, o corpo está transbordando. Então, muito, muito aqui, a terapia, a Kênia, parabéns, doutor Gilmar, muito obrigado. Doutor Gilmar, eu queria muito que o senhor voltasse aqui de verdade. É óbvio que a gente vai dar um tempo, né? Até porque a agenda do senhor é muito, muito difícil, mas a gente inventasse, né, outros temas. A psicanálise precisa disso. Doutor Gilmar, obrigado pelo carinho à minha pessoa. Queria que o senhor tivesse as suas considerações finais, o tempo que o senhor quiser, tá bom? Eu quero convidar você, o doutor Michel, para o dia 27 desse mês, porque nós vamos ter uma live internacional e o preletor será o doutor Yves, que é presidente da Sociedade Psicanalítica da França. Muito obrigado. E por acaso ele está concorrendo à presidência daquele país. Imagina, um presidente de uma sociedade psicanalítica, como que vai ser bom ali na França?
nós estamos celebrando 7 anos de parceria com a França, né? E aí nós queremos convidá-lo, porque queremos homenageá-lo lá, o senhor sabe também da carinho, da admiração que temos pela sua pessoa. E a tradutora daquele encontro será a doutora Judite Zanata, e nós gostaríamos de tê-lo conosco lá da mesa para poder recepcionar o doutor Ives, e vai estar presente representante da Embaixada Francesa e da Embaixada Americana. Então, nós teremos uma live muito importante nesse dia 27. São 7 anos de parceria, onde temos feito poucas coisas, mas que tem sido de muito valor, né? E eu estou muito contente por estar aqui, quero agradecer pelo convite, meus alunos, meus amigos que estão aí, continuem prestigiando aqui o programa do Dr. Michael, que é nosso amigo, né? Estamos sempre juntos aí. Então foi uma alegria muito grande estar aqui. Falar sobre psicanálise é um privilégio muito grande e uma alegria também. Muito obrigado pelo convite. Eu gosto de uma palavra de Sartre, né? Que o homem é condenado a ser livre. E realmente é uma verdade, né? A falecida Zambuja falava, enforque-se com a corda da liberdade. Às vezes a gente gosta muito de ser castrado, né? Mas quando a responsabilidade vem para nós, que nós temos que dar conta de ser detensor de si, né? É a minha família, é a minha vida. E a psicanálise traz esse pertencimento. Eu com certeza vou estar presente, me sinto lisonjeado para estar nessa mesa, tá? Aí o senhor só passa para mim como que vai ser o procedimento. Depois até vou dar uma palavrinha para o senhor para te agradecer fora do programa, tá bom? Pessoal, obrigado, fantástica live. Creio que todos nós aprendemos muito com o Dr. Gilmar, principalmente essa síndrome aí do abandono, Dr. Gilmar, foi muito, muito, muito corroborou, é algo assim fantástico. E doutor, como é que está o Instituto aqui no Rio? O senhor quer fazer alguma propaganda? Como é que estão os polos aqui? Tem curso aberto no Rio? Nós hoje estamos trabalhando, que nós recebemos a orientação de esse ano não temos curso presencial, então nós temos turmas virtuais. Então nós temos 4 turmas virtuais da formação, e nós temos 4 turmas virtuais do doutorado em psicanálise contemporânea. Então, nós temos alunos de várias partes que estão fazendo, e depois da pandemia, quando o ano que vem, se tudo voltar ao normal, nós continuaremos as turmas virtuais e veremos quantas turmas presenciais vamos poder ter, né? Mas, a princípio, tudo está sendo virtual e tem sido muito boa a procura, e graças a Deus por isso, né? Então, a formação nossa é de 2 anos, 3 anos de formação teórica. O indivíduo precisa ter curso superior em qualquer área, reconhecido pelo MEC, e fazer uma entrevista para poder começar a formação. E qual o endereço? Os nossos ouvintes podem encontrar onde? Olha, a sede fica no Espírito Santo, na Avenida... Não, o endereço eletrônico, né? www.miesperanza.org.br. O site nosso, inclusive, está sendo reformulado para a era virtual agora, mas você vai lá e tem todo o endereço dos polos. É www.miesperanza.org.br. Só nesse site a pessoa, se quiser, já consegue, se preencher os requisitos, é óbvio, ela já consegue fazer o curso, né? Sim, faz tudo online. Tem curso livre também, doutor Gilmar? Só a formação de psicanálise? Nós, por enquanto, nós estamos dando cursos de capacitação. Nós estamos dando curso de capacitação para os nossos psicanalistas, mas para as pessoas de fora é só a formação mesmo de psicanálise, por enquanto. Obrigado, Luciano. Obrigado ao Grupo Folha Cariocas. Doutor Gilmar, Deus abençoe, né? Obrigado. É muito bom ter Deus no coração. Obrigado, o senhor brilhantou muito. Um forte abraço, muito obrigado, tá bom? Fica com Deus, doutor Gilmar. Boa noite. Obrigado.